Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Esporte Números. Meu nome é Nivaldo. Essa live é gravada no Instagram e depois já para o YouTube. E hoje temos o prazer de receber Marco Antônio, que teve uma passagem muito legal pelo esporte e vai ser nosso principal assunto de hoje. Pode se apresentar aí para a galera, Marco. Manivaldo, primeiramente, agradecer a oportunidade nesse momento aí, onde nós todos estamos confinados, há mais de 150 dias. É sempre bom a gente estar participando e estar conversando e interagindo, né? Meu nome é Marco Antônio de Freitas Filho, natural de Ribeirão Preto. Comecei lá na escolinha Mabel, e depois fui para o comercial, depois para o Botafogo de Ribeirão Preto, onde me transferi aqui para São Paulo, com 15, 16 anos, com passagem na Seleção Brasileira Sub-17, Sub-20, enfim. Nós vamos aos pouquinhos tá apresentando. Agradecer já logo no início aqui alguns amigos que entraram aqui agora na live, aqui de São Paulo, o Tuca, o Rodriguinho, tem o Brian, que é um amigo meu que joga comigo futebol, na qual depois a gente vai até chegar nesse assunto aí. Comecei a brincar aí numa caiaca, e aqui no clube a gente tira um pouquinho de onda também, pô. Então você adiantou aí, né? Eu gosto de falar essa ficha dos jogadores, né? Marco Antônio de Freitas Filho, nascido em 23 de outubro de 78, tá com 41, mas tá com a mesma cara de quando jogava aqui, ainda com 27, 28, né? Tá bem conservado, tranquilo. Marco Antônio foi meia, foi atacante, passou pelo esporte entre o finzinho ali de 2015 e 2016, que foi uma temporada muito boa. Marcou 4 gols e foi campeão pernambucano em 2006 e participou daquela ótima campanha do acesso à Série A. Você falou aí que é natural de Ribeirão, né? Fala como começou essa brincadeira de jogar bola por aí. Na verdade, eu e mais dois irmãos, né? Eu tenho o Neto, que tem 40 anos, e o Guto, de 39, inclusive está na Itália ainda jogando. E nós éramos uma geração que se brincava muito na rua, principalmente no interior, né? O meu pai, dos meus 7, 8 anos de idade até os 13, ele nunca mais reformou a garagem de casa, porque tanta gente quebrava a zarandela da garagem, entortava portão, enfim. Depois que a gente começou, de fato, ir para os campos para jogar, e ele reformou a casa, então a gente destruía. Então, essa geração, a gente vivia muito na rua, né, com os amigos, fazia aqueles joguinhos 4 contra 4, 5 contra 5, fazia controle na rua, além das brincadeiras, né, que nós fazíamos na rua. E aí eu era sócio de um clube em Ribeirão, sou sócio até hoje, de um clube chamado Clube de Regatas, e lá eles disputavam o campeonato interclubes, né, contra Comercial, Botafogo e outros clubes, Ipanema, e aos 7 anos eu participei. E aí houve interesse dessa escolinha que eu te falei no início, chamada Mabel, né, que me levou, onde eu fui bicampeão fraldinha, né, que aqui em São Paulo fala-se pré-mirim, e hoje mudou, hoje é sub-9, sub-10, sub-11, enfim. E dessa escolinha Mabel eu fui logo pro sub-10 do comercial, onde eu fiquei no sub-10 e sub-11, e fui pro Botafogo, onde meu pai na época viu-se um trabalho um pouco mais organizado, e acabei indo pro Botafogo pro sub-12, já com 13 anos para 14, já disputando o Campeonato Paulista com os atletas de 15, né? E aí com 15 para 16, já com a seleção brasileira sub-17, foi tudo muito rápido, tudo muito precoce, assim, sabe? Eu com 16 anos, um profissional do Botafogo, fazendo uma estreia, fazendo um gol, ganhando de 1-0 no Parque de Sabiá contra o Uberlândia. E aí o São Paulo foi e me comprou, e cheguei aqui em São Paulo com 16 para 17 anos. E aí aqui no São Paulo eu tive que retroceder um pouquinho, né? Eu estava no profissional do Botafogo e vim para cá para os juniores, que a princípio, logo de cara, o Dario Pereira não quis me aproveitar. Acabei voltando pro juvenil, que era a minha categoria, que era o Gilberto Sorriso, o treinador. Acabei sendo artilheiro da competição, indo ainda para a seleção brasileira. Aí no outro ano o Dario Pereira acabou me aproveitando, que fui campeão paulista sendo o último ano de juvenil, né? E artilheiro também. E aí foi quando o Tele Santana acompanhava os jogos, o mestre Tele, saudoso mestre Tele, acompanhava os jogos no CT e pediu para que eu subisse para o profissional. Foi junto com o Fabiano, que já jogou N Sport, o Sidney, o volante, que também jogou N Sport, o Álvaro, o zagueiro, né, que jogou no Flamengo, no Goiás, e subiu nós 4 para a equipe principal. Treinávamos um pouquinho no profissional, voltava para fazer o campeonato de juniores, tinha essa... E aí, infelizmente, o professor Tele teve esse problema e depois veio a falecer
um tempo depois, mas eu tive essa passagem, essa transição no São Paulo, que também foi muito rápida, e aí eu tive um problema no joelho, indo para a seleção sub-20, e aí você pediu para até eu falar essa da minha carreira até chegar no esporte, né? Se você quiser me interromper, fazer algumas outras perguntas, você pode fazer. Eu quero fazer só uma específica, que é sobre o Sul-Americano, sub-17, né? Em 95, que você foi campeão. Exato. Qual é a sensação de ser campeão com a amarelinha? Por mais que seja base, a gente sabe que o grupo são 22 jogadores, então é muito restrito o universo. Você era um dos melhores jogadores do Brasil, na sua idade, jogando com a seleção brasileira e ganhando um título importante, que era o Sul-Americano. Eu queria saber qual foi a sensação. E foi de uma forma também difícil, porque era muito difícil você ser convocado sendo jogador do interior de São Paulo, né? Era muito difícil, né? E eu fui convocado, fui 2 convocações como jogador do Botafogo de Ribeirão, né? E aí quando eu fui comprado para São Paulo, dei continuidade às convocações, fui me firmando nas convocações, até ser convocado para o Sul-Americano, onde eu fui muito feliz, tive uma fase excelente, foram 7 jogos, 10 gols, sendo que num único jogo contra o Chile, 10-1 eu fiz 5 gols, né? E na final contra a Argentina eu também fiz um gol. Eu fiz uma live há umas 3 semanas atrás com o Andrei, que jogou aqui comigo no São Paulo, também foi da seleção brasileira. Ele me fez essa pergunta: olha, é indescritível, é uma sensação única, né? Você falou, é sub-17, é sub-20, é sub-21, hoje tem sub-15. Você está entre os melhores do Brasil ali, né? E disputando um campeonato. E ele me perguntou qual foi a sensação, qual foi o momento mais importante pela seleção. E eu vou te responder, né, em cima da pergunta que ele fez, e você fez também. Foi contra a Argentina, no último jogo, o empate era nosso, né? O Dias, que era do Vasco, bateu escanteio, e o Helder, finado Helder, que chegou a falecer no América de Natal, um volante, que era do Vasco também, deu uma casquinha no primeiro pau, e eu e o Juan, nós estávamos entrando no segundo pau, o Juan, zagueiro e tal. Eu acabei fazendo o gol. Eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu abraçasse a torcida. Eu só sei que eu fiquei tanto tempo ajoelhado que o Kleber, do Vitória, o próprio Juan, falou: meu, levanta logo que o juiz já vai soltar a bola. E o time da Argentina era um timaço, era Cambiasso, Aimar, né? Era um time bom. Então, uma sensação única, né? Que eu até tenho 2 filhos, né? Três, né? O Lucas, Felipe e a Larissa, mas os 2 envolvidos com o esporte. E eu falo para eles que, puta, é muito gostoso. Eles já chegaram a me perguntar também. Depois eu vou até mostrar, ó, tá a foto do Lucas ali, ó. Não sei se dá para ver, ele tá com a camisa do esporte. Esse jogo foi. Agora dá para ver. Esse é meu mais velho. Foi um jogo esporte e Serrano, eu lembro direitinho. E esse é o Felipe, né? É o Felipe. Esporte e Serrano, ganhamos de 3-0, né? Do Serrano, acho que foi a segunda rodada, se eu não me engano, do Campeonato Pernambucano de 2006. Sim. E, enfim, e aí a gente vai conversando mais, a gente vai estar falando mais aí. Mas indescritível, uma sensação única, maravilhosa, uma coisa que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Aí vem, como o nosso foco é o esporte, claro, mas assim, eu gosto de saber o resumo, você falar aí, tal ano joguei tal time, fui campeão, fui artilheiro e tal. Faz esse roteirozinho aí até 2005, então, antes que você chegar, né? Que você estava na Coreia. Então vamos lá, rapidinho. Eu daqui de São Paulo me emprestaram pro Náutico em 99, onde eu tive aí no Campeonato Pernambucano na Série C. Fez gol no esporte. Fez gol no Adriano. Jogaço, 3-3. Exato, o Adriano cruzou, eu fiz um gol de peixinho. Aí depois em 99, 2000, eu era para ter continuado no Náutico, mas aí teve uma confusãozinha lá com o Mauro Fernandes, treinador, acabei voltando para cá. E fui para a Portuguesa Santista emprestado, onde eu fiz a campanha boa com o Muricy, Campeonato Paulista. Em 2001 eu vim jogar o Paulista pela Barbarense. Em 2002 eu fui para o União São João de Araras, que jogava a Série B, que hoje o União está numa situação muito complicada. E através de jogos, né? Através do Campeonato Paulista, União Barbarense e União São João, os caras do União São João gostaram de mim e levaram para lá. União São João e Ceará eu fui bem. Aí o Ceará em 2003 me contratou para o Brasileiro da Série B, onde eu fui bem, fui brigando pela artilharia, né, até o Ceará ficar fora da segunda fase. E aí depois eu fui para o Atlético Mineiro, né, disputei o campeonato estadual, perdemos para o Cruzeiro. E aí do Atlético Mineiro eu fui para o Fortaleza, tive o acesso com o Fortaleza em 2004, né, aquele jogo dramático, onde nós tínhamos 2% de chance contra o Avaí, acabou subindo. E aí em 2005 me transferi para o Santa, tive a primeira passagem no Santa Cruz,
Foi campeão Fiz o campeonato, pernambucano? fiz um campeonato pernambucano muito bom. Não fiz os últimos 2 jogos, que eu me transferi para a Aham. Coreia. E aí da Coreia o esporte entrou em contato comigo. Se você perguntasse para mim, mas por que você quis voltar da Coreia? Enfim, se tivesse a experiência de hoje, eu ficaria lá com calma. Enfim, acabei me empolgando com a proposta do esporte. Pô, garoto de Recife, Brasil de novo, tal. Analisando um pouco o lado cultural de lá, poderia estar rodando. Enfim, nada é por acaso, aconteceu. Tive que voltar e 2005 foi aquele ano difícil, centenário de esporte. Se não fosse aquela virada contra o Bahia, faltando 15 minutos, o time poderia ter caído. Né, onde eu e o Ajaílson nós entramos, junto com o Éder, que era do Marília, um canhoto. A gente Sim. foi muito bem, mudamos o jogo, viramos o jogo, enfim, não caiu. E aí veio 2006, né? 2006 com mudança radical de jogadores, de comissão. Dorival Júnior pega o time Totalmente logo do diferente de início. 2005, né? Totalmente diferente. Exa Pra melhor, né? exatamente, exatamente. E aí o Dorival fez um trabalho desde o iníciozinho ali, pegou tudo certinho, montou o seu time, né? E aí as coisas foram andando, né? E aí a gente consegue o título, um título muito disputado, né? O Santa ganha o primeiro turno, a gente ganha o segundo, e aí tem o jogo na Arruda, né? Ganhando de 2-1. Depois tem o jogo que até um torcedor de esporte chegou a vir a falecer, né? De tão dramático que foi esse jogo de volta e que foi para os pênaltis, né? E acabou sendo campeão, na qual se manteve essa base. Nós tivemos esse acesso aí também, muito importante para a história do esporte, né? A gente vai destrinchar um pouquinho mais essa passagem pelo esporte, mas antes eu vou ler os comentários. Tem muita gente participando, inclusive alguns amigos seus, Vamos né? sim, eu tô vendo, exato. O Henrico entrou agora, um abração, Henrico. Tá mó galera aí do pessoal do clube aqui de São Paulo, que eu sou sócio, sou funcionário. Hoje eu tomo conta de 8 categorias, depois a gente vai falar mais pra frente. Sim, com certeza. Carlos da História do Leão, mandando boa noite. Grande Marco Antônio. Ricardo Tuca Braga, mestre dentro da área. Rodinei, Larissa, traz o seu carregador. monstro. Brian 8707, joga muito. Daniel Diniz falando Marquinhos Matador. Carlinhos Pacheco também entrando, dando salve aí. Will Gomes, salve Marquinhos. Alexandro Bastos falou, hoje tá gordinho, mas ainda joga muito. É o pessoal daqui que me conhece. É o Alex, meu supervisor. Esse aí ele gosta da resenha. André Botelho. Henrique Onatel falando craque. Vitor Robotella, Marquinhos Monstro Sagrado. Boinha Freire, falando grande Marco. Vamos falar sobre esse período no esporte. Primeiro, como foi essa chegada? Porque 2005 foi um ano bem turbulento para o esporte. Tinha uma expectativa muito grande, porque era o centenário, o time queria ser campeão. Fez um investimento alto, contratou jogadores que tinham sido destaque na Série B do ano anterior, né? Lúcio, Rinaldo, próprio Possato, que ficou para 2006 e se machucou. Mas o time não deu liga, brigou ali do meio para baixo em boa parte do campeonato. O importante foi que não caiu. E acredito que para você também foi um ano muito corrido, porque começou no Santa Cruz, foi para a Coreia e voltou para Recife para o esporte. Então, assim, foram 3 times no mesmo ano. Conta como foi essa chegada e, primeiro, quem entrou em contato com você para você vir para o esporte. Exato, foram 3 times, né, em um ano. O Santa Cruz, uma saída, né, muito rápida, né, depois aí do Pernambucano, de fazer bastante gols e deixar praticamente encaminhado o título, enfim, era um time bom também. E nós sabíamos também da força do esporte, que era o centenário. Time do Santa 2005 era muito bom. Eu sou torcedor do esporte, mas eu tenho que admitir. Você, Carlinhos Bala, Rosenbrick, todo mundo tava voando, né? Osmar, Valença, tinha usada. Foi um timaço. Tinha usada, né? Também o Carlinhos, né? Que foi de seleção, o zagueiro. Sim. Era um time bom. E aí a gente viu o esporte também com esse timaço e uma pressão muito grande, né? Para ser campeão, que não é fácil. Enfim, aí acabei indo pro esporte, do esporte para a Coreia. Na Coreia, na época que eu fui, não tinha descenso, sabe? Era aqueles 12 times, né? Se fosse bem ou não, se mantia, uma cultura diferente. Quando você jogava mal, você tinha que subir 4 quilômetros de montanha, sabe? Um frio do caramba, mas nada disso me atrapalhou. Né? É que acabei indo pro time aspirante, assim, né? Foi difícil a minha adaptação em relação
ao estilo de jogar. Pra você ter uma ideia, quando você tá perdendo o jogo, os caras colocam um zagueiro de 1,90 m e é chutão lá pra tentar fazer gol de cabeça, né? Meio que acaba a sua tática, tá? Então é complicado se adaptar, mas é um lugar gostoso. Isso em 2005 a gente tá falando, hein? E aí quem entrou em contato comigo foi o Gustavo do B, né? Da construtora. Ele entrou em contato comigo. E acho que o Adelso, que faleceu, que trabalhava no esporte. Faleceu em 2018. Sim, Né? Coronel Adelso. Ele Saudoso também, Coronel Coronel Adelso. Adelso, saudoso, também chegou a entrar em contato comigo tal, e o Santa, na verdade, fez esse primeiro contato, né? Não, vem pra cá tal, e o esporte acabou fazendo a proposta, falando, não, a gente até paga o que você recebe aí, vem pra cá, tal, a gente tá montando um time muito bom agora já estamos com um time muito bom e competitivos aí para o brasileiro da Série B, vem para cá que você vai nos ajudar, tal, enfim. Acabei vindo, né? Mas assim, igual eu te falei, era uma pressão muito grande em cima do esporte, porque já no Pernambucano não ganhou, né? Montou-se um time para ganhar no Centenário, né? E não ganhou. E aí houve mudanças de comissão, o Zé Teodoro autorizou minha contratação, aí eu chego, o Zé Teodoro é mandado embora, aí vem o Edinho, né, que como treinador não sabe absolutamente nada, né, comentarista ele é bom, mas para técnico não sabe nada, não sabe agregar grupo, né, um desagregador total, enfim, que também saiu, pode ver que em 3 rodadas foi embora, e se eu não me engano assumiu o Neco, né, que jogou no esporte, ídolo no esporte. Foi Neco que estava na frente do time nesse jogo contra o Bahia, né? Exato, então ele que assumiu, e aí as coisas foram se encaixando um pouquinho, essa vitória foi muito importante e acabou que o esporte não caiu, né? E o Neca acabou voltando para o Sub-20, se eu não me engano, e aí contrataram o Dorival e veio virou-se uma nova página, né? E aí começou-se uma nova história, com um elenco praticamente 60%, 70% diferente, né? E ainda bem que deu certo, né? A gente tem uma historinha positiva aí no Leão. Ó, quem entrou aqui foi Marcelo Cavalcante, uma referência aqui da imprensa pernambucana, mandando um abraço, dizendo grande Marco Antônio, um abraço. Tá parecendo com o Zico. Então, você acredita, ele falando nisso, já falei para alguns amigos aqui, quando eu voltei do Campeonato Sul-Americano Sub-17, eu fiz uma reportagem dentro do Morumbi com o saudoso Seu Gino, que foi atacante de São Paulo por muito tempo, e era prefeito do Morumbi, né? E eu morava no estádio, né? Debaixo do estádio. Hoje tem Cutia e tal. E aí fizeram uma comparação meio que absurda, assim, eu fiquei até preocupado, né? O Seu Gino falando, né? Falou, pô, se o cara fez 7 gols em 10 jogos, 10 gols em 7 jogos, desse jeito ele vai passar o Pelé e ainda parece com o Zico, né? E o pessoal da TVA tava fazendo a antiga TVA tava fazendo a reportagem, tá? E colocaram a foto do Zico da Copa de 78, que ele tinha um cabelo liso, e parecia mesmo, né? Eu falo para alguns amigos, quando eu deixo o cabelo comprido, parece um pouquinho, né? Pô, quem dera, jogasse só, acho que 2% do Pelé e uns 5% do Zico, tava bom pra caramba, mano. Vamos falar agora desse grande ano para você e para o esporte, que foi 2006. Eu lembro que eu tinha 15 anos em 2006. Eu acompanhava muito o esporte, eu era aquele torcedor que ia para jogo, guardava ingresso, anotava escalação, assim, sempre fui muito viciado em futebol. E eu dei uma afastada assim, do esporte em 2004, 2005. Foram anos muito ruins. E vocês sabem como é, menino 12, 13 anos na escola, os amigos brincando, né? O esporte só perdia, o Santa estava numa fase boa e tal, em 2005. Aí eu dei aquela afastada e tal. Em 2006, já no início do ano, eu senti que dava pra gente virar aquela página. E uma coisa que ajudou foi o formato do campeonato, porque acabava no fim de setembro. Então o esporte teve desde outubro para planejar o 2006, né? Aí contratou já o Dorival, deixou alguns jogadores apenas, ficou Magrão, ficou você, Possato ficou também, e muitos vieram indicados por Dorival. Jadilson, né? Ficou, infelizmente, teve aquelas lesões, mas sempre que jogava era matador, né? Cara, exato. A gente sente muito ele não ter a oportunidade de jogar mais, porque teve muitas lesões. E ótimas contratações foram feitas em 2006. Aquela parceria com o Atlético Paranaense, veio Durval, veio Wellington, Ticão. Esse pessoal todo ajudou muito em 2006.
E você que tinha ficado vindo daquele 2005 turbulento, que teve risco de cair para a Série C, assim, coisa inimaginável para a história do esporte. E você viu como estava sendo planejado aquele 2006. Você sentiu que ia ser diferente? Eu senti logo nos primeiros treinos. O Dorival, ele é um treinador, apesar de eu não era muita preferência dele, né? No início sim, depois talvez não. Opção. Hoje eu sou técnico aqui, eu sei como funciona. Eu não vou xingar ele aqui porque me deixar no banco, pelo amor de Deus. Mas ele foi com a comissão, ele, o Celso, preparador físico, o Ivan, que era o auxiliar, uma comissão muito motivadora, sabe? Você falou de contratações, mas foi bem pontual, assim, não foram atletas de alto nível e altamente conhecido no mercado, mas atletas que queriam aparecer, né? Esses atletas que você citou do Atlético Paranaense eram atletas que não estavam sendo aproveitados no Atlético, tirando o Durval, que jogou a final da Libertadores contra o São Paulo, e acabou vindo para cá, para o esporte, enfim. Deu essa liga, e o Dorival é um cara que sempre agregou com família, né? Algumas preleições trazendo família, né? Pegava firme nos treinos, tinha seu dia de folga, enfim. Deu para perceber que era um grupo fechado, legal, né? Tinha o Everton volante, o Hamilton, então, o Fumagalli, Anderson Aquino, o Wellington, né? Rodriguinho também que veio da Atlético. Então montou-se um time onde alguns atletas precisavam mostrar o porquê que saiu do Atlético Paranaense, de outros clubes, outros momentos complicados, no caso foi eu, o Magrão, o Jadilson, de 2005 para 2006, que tinha que provar, falou, é agora, a gente pode ter um contrato longo, mas se não pôr o bumbum no chão, lascou, cara. O Sport é um time grande de cobrança. Enfim, então o Geraldo, que depois veio no final do primeiro turno, que ajudou, que a gente vai até chegar em relação ao porquê que eu saí do Sport, né? Enfim, então se montou um time, deu liga. Quando a gente fala deu liga, é que um quer ajudar o outro. Se o Fumagalli vai fazer 30 gols, legal, todo mundo ganhou, o Fumagalli vai ganhar o troféuzinho dele, mas nós vamos estar na história do esporte. Isso aconteceu, né? O Dorival conseguiu. E deu certo. Né? O Santa, a gente ali, o Dorival tentando montar, achar o teu time ideal, e mudança para cá, Santa campeão. Né? E aí, quando veio o Geraldo, aí de fato primeiro turno, né? Primeiro turno, Santa Exato, consolidou ali, e a gente foi em Vitória de Santo Antão, ganhamos de 2-1, mas o Santa acho que tinha ganho também no Arruda, enfim, foi por causa de um ponto e tal. E aí o segundo turno foi ao contrário, né? Ganhamos com o pé nas costas, e aí teve a final, né? Que eu vi alguns participantes aqui da live perguntando o que eu sentia naquele pênalti, né? A torcida do Santa gritando lá atrás, enfim. Vai falar, isso aí é um assunto específico que eu quero falar. Tá bom? Quero falar muito. Enfim, então o Dorival teve uma participação muito grande, soube contratar, a diretoria soube contratar, jogadores precisavam aparecer, outros que estavam numa pressão de um ano para o outro, e deu certo, graças a Deus deu certo. Aníbal está falando aqui que a base de 2006 foi a campeã da Copa do Brasil 2008. Eu tenho muito essa sensação, que o título da Copa do Brasil 2008 começou no Pernambucano em 2006. Ninguém tira isso da minha cabeça. Exato. O renascimento do esporte, que culminou naquela cereja do bolo, começou ali. Perfeito. E eu quero falar justamente sobre esse Pernambucano, que você jogou muito bem. Assim, você colaborava com assistência. Eu lembro desse jogo com Vitória, que foi o do título do segundo turno, e você deu assistência de calcanhar. Você estava jogando muito bem, você estava ajudando muito o time. Mas você não fazia gol. E alguns torcedores começaram a pegar no pé, né? Pô, como é que o cara não faz gol e tal? E você até, em muitos momentos, jogou como meia, né? Auxiliou mais na armação do que mesmo como atacante. E muita gente criticava, mas só que a torcida, na maioria da torcida, adorava o seu trabalho. Você tinha o seu nome gritado, você era aplaudido, entendeu? O pessoal reconhecia e via que você estava ajudando, independente de estar fazendo gol ou não. Se era Fumagalli, se era Anderson Aquino que ia fazer, o importante é que você estava lá dando sua assistência, dando passe de calcanhar. Caso de História do Leão, lembrando, foi 5-2, exatamente, esse 5-2 que o Sport ganhou o segundo turno. Como você encarava isso? A torcida, na maioria, estava apoiando você, mas tinha gente que estava ali cornetando, né? Pô, como é que o cara é atacante e não faz gol? Como você estava encarando esse momento? Bom, primeiro agradecer o Alan, que entrou um amigo meu aí também. Abraço, Alan. Boa pergunta. Primeiro, o Campeonato Brasileiro de 2005 terminou em setembro. A gente começou a jogar o Pernambucano, se eu não me engano, no final de janeiro. Né? Então aí você já tem outubro, novembro, dezembro, janeiro. Já são 4 meses sem atividade. Impossível fazer gol sem atividade, certo? Aí começa o Pernambucano,
primeiro turno, que eu te falei, Dorival tentando achar o time e tal, e aí a bola não estava entrando, Dorival jogava um esquema, né, às vezes mesmo dentro de casa, num 3-6-1, né, com muita gente no meio, né, para dar aquela congestionada no meio, né, aquela povoada no meio, saindo pelos lados com o Bruno e com o Tamandaré, que tinham muita força, né, e, então isso às vezes o cara que jogava centralizado era difícil, que não era eu, às vezes eu fazia essa função junto com o Fumagalli rodando. É que eu falei pra você, deu liga, né? A gente corria pro time, né? Se tinha que correr de ala, eu ia correr de ala mesmo não fazendo gol, e o Adriano Magrão, que também veio e fez gol pra caramba, não, vai ser ele, que veio na Série B, como Fumagalli e tal. Então, muito desse pernambucano, não é que eu fui sacrificado, eu cheguei a jogar de meia em outros times também. Só que, assim, é diferente você jogar na frente. Hoje eu vejo uma intensidade muito grande, hoje eu vejo atacante dando carrinho no lateral. Não existe isso. Atacante tem que ficar do meio para frente. Os meus atletas aqui no São Paulo, o atacante que põe o pé do meio para trás, eu tiro ele. É do meio para frente, ele não tem que voltar nada. Atacante ele tem que fazer gol, mas para ele fazer gol ele tem que estar descansado. Ele tem que estar com as pernas boas, né? Normalmente o atacante, fisicamente falando dentro do elenco, ele não é tão bom contra o meia, como um lateral, como um volante. A resistência dele é abaixo desses caras, mas ele tem velocidade, ele tem força, ele tem velocidade de 15, 20 metros. Então é isso que ele tem que fazer. Então muitos dos jogos eu ficava como meia, tinha que correr atrás de volante, tinha que trombar, tinha que vir pra cá. Né? No Santa Cruz que eu tive aquela fase, era eu, Carlinhos Bala, Rosenbrick criava, Zada criada, Neto ficava marcando pra caramba junto com o Andrade, que depois foi pro Vasco. Então tinha o Givanildo tinha essas suas opções dentro do seu perfil, da sua característica, não fugia. Quando o Givanildo viu eu voltando muito, falou, não, fica lá na frente. Enfim, mas era o esquema do Dorival. Então eu acabei tendo que me adaptar a esse esquema. E aí a bola não entrava, às vezes eu tinha alguma chance e tal. De fato, torcedores reclamando, porque, pô, ele tá jogando. Às vezes jogava mesmo na meia, como número 9, né? Porra, o cara não faz gol, tá? Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma gratidão muito grande ao esporte, porque passaram-se vários atacantes no clube de nome, que às vezes ficavam 2, 3 jogos sem fazer gol, a torcida queria matar. Queria Isso. tirar, mas de qualquer jeito. E você né? você não fazia gol, mas a torcida apoiava, gritava seu nome, aplaudia. Eu lembro, Exato. Eu lembro até de como era gritar. Ah, é Marco Antônio! Exato. A torcida estava do seu lado. Exatamente. Então, às vezes a torcida, sei lá, 70%, 60%, via esse lado tático. As assistências, né? Até brinquei com você, falei, bota eu nessa galeria. Eu sei que eu fiz pouco gol, mas assistência eu dei pra caramba. Né? Então, às vezes, a torcida via esse lado, né? Enfim, e até chegar num ponto importantíssimo, né? Que era do pênalti, né? Falou, pô, se o cara errar o pênalti, ele não vai fazer gol e o Santa ainda vai ser campeão, né? Talvez a gente vai chegar um pouquinho mais pra frente aí nessa resenha. Enfim, mas foi o que aconteceu. Eu acho que eu não fiz gols no Pernambucano, devido a, evidentemente, jogar às vezes depois pouco no segundo turno. Eu entrava faltando 15 minutos, às vezes eu não entrava. O Dorival colocou o Anderson Aquino como titular, né? E a gente sabe que às vezes é complicado, não é fácil você pegar ali no calor do jogo, faltando 10 minutinhos. Às vezes você consegue encaixar até 2 gols, mas é difícil. E além dessa parte tática, principalmente no primeiro turno, de eu ter feito muito em prol do time e não no individual, né? Então isso atrapalhou um pouco eu ter feito gols, né? E aí, mais pra frente, chega a decisão e aquela coisa, né, aquela adrenalina total, 50 mil, 45 mil na ilha, lotado, e aí a gente vai chegar nesse ponto aí. Só vou ler alguns comentários aqui antes da gente falar sobre a final e o pênalti, né? Marcelo Cavalcante perguntou quem era o técnico que você estava falando aí, falando mal, né? Edinho, realmente Edinho. Dizendo que lapada, pensei que era eu. Acho que ele também deve ser crítico de Edinho. Na época ele já cobria aqui os times pernambucanos, né? Alain de Guevara falando, grande Marco, sofremos para subir. Aí até teve um comentário aqui, lembrando que alguns torcedores chamaram você de Marco Zero, porque tem um ponto turístico aqui. Sim. Mas Sim. era o Marco Zero que dava assistência, que corria o jogo todo, que tinha o nome gritado pela torcida. E que vamos chegar agora no momento que, de certa forma, tirou esse estigma, que foi a decisão por pênaltis. Final pegada, Sport Santa Cruz, que é o clássico que envolve mais torcida de Pernambuco disparado. Arruda lotado na ida, 2-1 pro Sport. Não joguei, não entrei.
Isso. Ilha lotada na volta. 1-0 pro Santa no finzinho já. Um gol, um escanteio Contra o ali que Tamandaré. desviou em Tamandaré. Você entrou no segundo tempo, se eu não me engano, na volta, não Faltando foi? 15 minutos, foi. Isso. E você chegou no momento que estava ali nas cobranças. O Santa ficou 90% da disputa de pênalti com a vantagem, né? E você foi bater no momento em que, se você perde, o Santa era campeão. Eu lembro Perfeito. que 40 mil pessoas lá na ilha, um silêncio, todo mundo. Pô, Marco Antônio, ele não fez gol ainda esse ano e tal. Caramba, será? Isso foi, sem dúvida, uma das melhores cobranças. Você deslocou Gilmar Dalpozo, hoje técnico. Ele pulou para a direita, você tocou na esquerda, não saiu ele nem na foto. Fala como foi esse momento, essa caminhada de 30 segundos que dura uma eternidade e sobre o momento da cobrança. Você estava decidido já a bater ali ou você esperou o movimento do goleiro? Fala como foi esse momento. Bom, vamos lá. Primeiro agradecer o Marcão Garrafa aí, monstro aí no futebol aí também. Entrou aí na nossa live aí. Um abraço, Marcão. Então, o Dorival me colocou, faltando uns 15 minutos, para poder segurar essa bola na frente, né? Como eu fiz muito essa função de meia tal, eu segurava muito bem a bola. Falou, não, vai lá, segura, vamos tentar acabar logo com esse jogo, o empate é nosso, mas tenta espetar, né, o Fumagalli, vamos tentar fazer esse gol. E depois acho que o Fumagalli acabou saindo, se eu não me engano. Enfim, saiu o Fumagalli para entrar Léo Oliveira, aquela recuada, exato, né? Então, exato, depois ele acabou saindo e tal. E aí foi, pô, teve o gol, aos 47, 1-0, puta, aquela ducha de água fria, falei, caramba, amor, que pros pênalti agora, tal. E o Dorival perguntou quem tava afim e tal de bater. Aí ele foi falando, pô, o Léo Oliveira bateu bem nos treinos, bateu acho que 8, 10 pênaltis, fez todos, né? Enfim, foi levantando a mão, tal, o Wellington, que já batia muito bem pênalti, também levantou, o Geraldo e tal. E eu falei que eu seria o primeiro no alternado. Eu falei, eu sou o primeiro do alternado, professor. Beleza. Aí fechou-se os 5 e tal. E aí começou os pênaltis, né? Se eu não me engano, o primeiro pênalti o Marcos Brito errou, né? Aí depois o Léo errou, mandou voltar, errou de novo. Errou de novo, né? O cara tinha feito todas no treino. Quando foi valendo, ele errou, voltou, ele errou de novo. Exato. Sendo que nos treinos, umas 5, 6 cobranças que eu fiz uns 3 naquele canto e errei 2 ali. Só bati naquele canto, né? Ameaçava dar uma pancada no gol e girava o pé, né? E aí eu sei que o Thiago Gentil fez, e aí foi batendo até chegar no ponto que o Lecheva, se fizesse, acabava o jogo. Errou, o Wellington foi bater, se errasse, acabava. Então já a segunda chance do Santa para ser campeão. Aí na primeira fase alternada, o Gilmar faz o gol, e aí se eu erro, terceira chance do Santa para ser campeão, o Santa seria campeão dentro da ilha. Então o que aconteceu? Acabou a primeira fase. Eu lembro que acho que era o Emerson Sobral, o árbitro, aquele compridão, moreno. Eu não lembro não, mas pode ser. Ele apitava muito o final também. Exato. Não, ele estava como quarto árbitro. Aí ele veio, falou, quem que é o primeiro do alternado? Pá, eu levantei a mão, né? Todo mundo olhou, né, pra mim, porque eu já tinha falado que eu ia ser o primeiro e tal. Eu tava bem na ponta, bem do lado lá da torcida do esporte. E aí falei, sou eu, beleza. Aí vai o Gilmar bater. Gilmar, 4-3. Puta, aí eu vou caminhar. Nivaldo do céu, cara. Me falaram se eu já sofri alguma pressão no futebol. Final de Sul-Americano Sub-17, com Sub-20 também. Enfim, mas essa igual essa não tem. Inclusive o quadro aí, Túnel do Tempo do Rodrigo Raposo, eu tive momentos também no Santo, no Náutico, mas não tinha como tirar esse. Não tem como. Foram os 40 metros, acho que mais longo da minha vida. O torcida do Santa lá atrás gritando eu, Marco Antônio é tricolor. Eu já não sei quanto tempo sem fazer gol, a bola não entrava, é assistência pra lá, a bola na trave pra cá, você sai cara a cara com o teu companheiro, ele não toca pra você fazer o gol, o cara chuta pra fora, então aconteceu de tudo, né? E aí vai quem pra bater? Marco Antônio, né? E esse eu erro, o Santa é campeão. Ali acho que eu tive muita personalidade, tá? Ali não é pra qualquer um assumir, né? Eu não sabia que ia chegar, eu pensava que nas 5 cobranças de cada ia finalizar, mas a gente tem que estar preparado, enfim. E fiz o gol, aí depois o Neto acabou errando, e aí a Hamilton fez o gol, e 5-4, e foi essa vitória histórica aí, até da forma que foi e tal, enfim. Então eu fiquei muito feliz que eu tive uma parcela muito grande, né, nesse título pernambucano, na qual você citou uma coisa importante.
o esqueleto dos títulos que foram tendo depois, né? Até chegar à Copa do Brasil, na qual eu poderia fazer parte, que o meu contrato era até final de 2008, mas aí depois a gente chega também nesse detalhe para explicar. Sim, com certeza. E ó, um detalhe que Aníbal tá lembrando é que naquele ano o Santa estava na Série A e o Sport estava na Série B. Então o Santa era o favorito. E era o atual campeão também, em 2005, que você participou da campanha. Então isso também aumenta a importância do título. E foi importante para mim também. Eu estava falando para você que eu dei uma afastada do Sport 2004, 2005. Eu estava na ilha nesse jogo em 2006 e eu senti, pô, agora tudo voltou ao normal, sabe? O Sport voltou aos bons dias e realmente 2006 foi um ano de virada de chave no esporte, indiscutivelmente, na minha opinião. Gilson tá pedindo para você mandar um abraço para o filho dele, Miguel, de Vitória de Santo Antão. Um abração, Gilson, pro filhão Miguel. Tamo junto. Um forte abraço. Obrigado aí pela presença. Aqui no link História Leão, ele comentou uma coisa importante também. O gol que eu fiz contra o Brasiliense, que foi segundo. Não, eu vou chegar lá. Não, eu vou chegar lá, com certeza. Ué. Mas, veio, eu vou falar uma coisa da Série B primeiro. Que Dorival ficou ali até o finzinho do primeiro turno. O Sport ficou praticamente desde o início no G4. Mas como começou... Não, todo o campeonato. Todo o campeonato no G4. Como começou com 4 vitórias... Exatamente. Depois começou a aproximar do quinto colocado, a torcida sentiu que o time deu uma oscilada. E depois de uma derrota contra o Brasiliense, lá no Cerejão, isso, Dorival caiu, veio o Givanildo, que assim, pô, é um cara que cansou de ganhar título aqui no esporte, Copa do Nordeste, Pernambucano, super vitorioso. Sim. E com um detalhe, né? O rei do acesso no ano que o esporte buscava o acesso. Então, tinha tudo para dar certo. E essa estreia de Givanildo é marcante em todos os sentidos. Uma goleada histórica de 8-1. E o seu primeiro gol... Meu gol. E o seu primeiro gol, porque aquele dos pênaltis não entra na estatística oficial, né? O gol de disputa. Sim. Aquele seu primeiro gol que entrou na estatística oficial, né? Então, eu queria que você falasse sobre a volta de Givanildo, a importância que teve para você no esporte e sobre esse gol, sobre esse primeiro jogo de Givanildo 8-1 contra o Guarani. Fala aí. O Dorival, como eu te falei, o início dele é sempre muito positivo, tá? E aí o Dorival, ao longo do tempo, né, igual eu falei pra você, eu não tenho rabo preso com ninguém, mas também não vou criticar ninguém, mas como treinador hoje, né, eu tenho uma memória boa, ele vai perdendo o grupo com o tempo, né? Ele vai tratando o capitão de um jeito e o outro ele não trata igual, né? Às vezes a maioria dos treinadores às vezes fazem isso, né? O Givanildo não faz, tá? Eu não estou defendendo aqui o Givanildo porque ele é o perfeito, não. O Givanildo, a primeira reunião que ele tem com o elenco, ele fala, pode ser o capitão do time, é o cara que está aqui há 10 anos. Se não jogar bem, se não render dentro das 4 linhas, eu vou tirar. Sabe por quê? Porque ninguém vai escalar meu time. Porque se eu deixar alguém escalar meu time, os caras vão me chamar de burro. Mas não fui eu que escalei. Então sou eu que vou escalar. Se for para chamar de burro, vai ser eu que vou pôr o time. Então ele tinha muito... Então acho que o Dorival acabou perdendo um pouco isso. Eu vou até te falar o porquê também, que eu fui defender o Geraldo na Série B, mas vamos voltar nesse assunto. Então o Givanildo, quando vem pro esporte, eu falo, cara, é a minha chance agora. Porque eu não tava jogando com o Dorival. Eu entrava faltando 10 minutos. Teve jogo contra o São Raimundo na ilha, que ele me convocou, eu fui cortado, né? Fui lá pra arquibancada, né? Não joguei, não participei. Enfim, tô falando o que aconteceu, não tenho raiva do Dorival, pelo amor de Deus, né? E muito pelo contrário. Enfim. Mas quando vem o Givanildo, eu falo, puta, é a minha oportunidade. Porque ele vai explorar a minha característica. Eu não vou ficar correndo de meia. Eu não vou ficar entrando faltando 15 minutos de atacante, mas tendo que acompanhar a lateral, né? Então foi o que aconteceu. Ele veio, ele conversou comigo, né? O Givanildo pesquisa muito, lê muito, né? O Givanildo, o forte dele, você vai jogar contra o São Raimundo lá em Manaus, ele sabe do goleiro ao número 18, como o cara joga, né? A palestra dele é simplesinha, 15, 20 minutos, mas você sabe tudo do zagueiro que você vai enfrentar. Isso ajuda bastante. E aí ele veio, conversou comigo e tal, e me deu a 10 ainda, né? Ele me deu a 10 contra o Guarani ainda. E aí foi aquele massacre, né? Logo de cara, já gol do Adriano Magrão, pênalti, Fumagalli foi 2-0 e outro pênalti, Fumagalli ia bater, ele falou, você quer bater? E aí Fumagalli dá a bola na sua mão, né? Exato, falei, Fuma, eu tô precisando, cara. Pô, deixa eu bater. Puta, eu bato. Puta, o goleiro adianta, cara. Ainda bem que ele adianta, cara. E aí se volta o pênalti, Fumagalli vem no meu ouvido, falou, filha da...
solta uma porrada nesse gol, caramba. Você quer dar uma colocadinha, você tá precisando fazer. E eu sento o pé e aí aquela comemoração do estádio, Isso. né? Tu pode ver que todo o banco de reserva vai ali. Porque, pô, eu sempre fui um cara que eu falo com meus filhos, eu sempre tive comprometimento, nunca faltei treino, nunca cheguei atrasado, nunca reclamei se fosse treinar no sol, na praia, na chuva, né? Sempre gostei de treinar, não voltava para casa para ficar dormindo lá na Ilha do Retiro para treinar à tarde, para não pegar trânsito. Então eu sempre fui um cara comprometido. E quando você é comprometido, as coisas fluem positivamente do seu lado, entendeu? Então é a torcida que não queria que eu fosse embora, talvez, 20, 30%, mas a maioria queria que eu ficasse. E as coisas foram andando. Nesse jogo aí foram 3, 4 assistências, fora o gol, né? E aí você se solta, né? Você tem um treinador que conhece suas características, e a coisa foi andando, foi andando. O início da Série B foi importante, que depois oscilou. Aí veio o Givanildo, pagou-se os bichozinho atrasado, que já estavam, que o Givanildo também gosta de cobrar, né? Eu tenho uma história interessante, tinha uns 4, 5 bichos atrasados, salário aquele ano, talvez atrasou um direito de mais ou outro, mas depois pagou, né? E aí o Elton Vera, o preparador físico, perguntou pra mim, tem algum bicho atrasado? Aí eu falei, pô, professor, tem 4. Então, beleza. Aí o Givanildo conversou com a diretoria, se apresentou, falou com a galera, falou, ó, já falei com a diretoria, tem uns 3 bichos que eles vão pagar aí nesse final de semana. O Durval virou assim pra mim e falou, rapaz, esse velhinho é sangue quente, eu vou dar um carrinho na tralha agora, que eu não quero nem... Então, quer dizer, o Givanildo tinha disso aí também, né? E acabou que deu certo e a gente acabou tendo esse acesso, aí a gente vai chegar em outros assuntos aí, se eu for perguntar. Não, e eu vou falar agora dos outros gols, que depois desse saíram outros. Você falou sobre São Raimundo lá em Manaus. Foi um jogo, rapaz, eu nunca esqueço. Que o juiz 7 minutos de acréscimo. Isso, caramba, 7 minutos de acréscimo num jogo que não teve, que era para se desse Exato. 4, era muito. Não tinha o que dar ali. O cara deu 7 e esse jogo foi 1-0. Gol seu de cabeça num cruzamento de Bruno. Um belo cruzamento de Bruno. E você cabeceou no contrapé do goleiro. Esse gol foi importantíssimo. É o gol da vitória. No momento chave ali da competição, que estava funilando já a reta final, jogo fora de Exatamente. casa. O Sport aquele ano subiu, mas não ganhava tanto fora de casa. Era muito forte na ida. Então, aquela vitória fora de casa, para termos de gordura, foi fundamental para o acesso também ali. E também teve gol que Carlos adiantou no jogo do acesso contra o Brasiliense. Claro que eu também estava na ilha. 3-0. Foi 1-0 Adriano Magrão, 2-0 você e 3-0 Ticão, que também se emocionou. Foi o primeiro gol dele. Mas fala sobre esse gol no jogo do acesso. Porque você, quer não, você balançou as redes nos 2 jogos mais importantes do ano. O título pernambucano, nos pênaltis contra o Santa, e o jogo do acesso contra o Brasiliense, né? Fala sobre esse jogo do acesso e sobre o gol. É o que eu acabei de falar, Nivaldo. Eu falo para os meus atletas aqui, se a gente está dando um treino físico e você rouba meio metro, talvez esse meio metro vai faltar para você para fazer um gol, para tirar uma bola. Então treina. O cara tá te dando 50 metros para correr, corra 52, não corra 48, 49. E eu sempre fui um cara assim, né? E eu sabia que uma hora ou outra, cara, Deus ia me coroar de alguma forma, né? De tanta pressão que eu tava sofrendo, a troca de treinador, né? De um ano pro outro, uma pressão muito grande. E veio, cara, veio num momento importante. Você falou bem, São Raimundo, cara, se a gente não ganha aquele jogo, tinha já uns 3, 4 times atrás ali, ó, querendo beliscar, tirando. Tava nós e Náutico brigando ali pela 3ª, 4ª colocação, 2ª. Tava uma briga grande, mas se você tropeçasse 2 vezes seguidas, você caía pra 6º ali. Enfim, então tava de fato funilando ali. Eu fui muito feliz lá em Manaus, né? Acabamos ganhando de 1-0 de São Raimundo e contra o Brasiliense, né? Nós tínhamos feito um pacto, né? Esse time, né? Já praticamente acho, faltando uns 13, 14 jogos, 15 jogos, eu acho. Fizemos uma conta onde nós tínhamos que vencermos, tinha que vencer 9 jogos. Vamos fazer um pacto aqui? Vamos ganhar 10 jogos? 10 jogos, a gente tem que ter 10 vitórias. 10 vitórias, a gente não depende de ninguém, sobe. Pode ver que a gente subiu, acho que como 2 rodadas de antecedência, uma só, acho que foi contra... Duas, né? E foi o que aconteceu. A gente foi degrau por degrau. Pá, São Raimundo, Brasiliense. E esse do Brasiliense foi praticamente já na reta final, né? Onde nós tínhamos ali, acho que 7, 8 vitórias. E que concretizou. Depois você só tinha que brigar para ver se ia ser vice-campeão, né? Junto com o Náutico ali, porque o Atlético tinha dado uma distanciada. Sim. E ali aquele 2-0 aos 45 do primeiro tempo, praticamente, né, tinha selado, porque nosso time foi superior o tempo todo, né? Quem te deu assistência foi Durval, né?
Exato, o Durval deu uma estilingada meio que pra trás assim. Eu lembro que eu dei uma girada assim, uma visão periférica rápida pro goleiro e bati de esquerda. Aí, depois do segundo tempo, criamos mais chance. Aí o Ticão fez o seu primeiro gol. Então eu te falei lá no início, foi um time muito família, assim, sabe? Teve a saída do Geraldo depois, que a gente pode, depois você pode perguntar o que aconteceu, tal, enfim. Mas era muito família e não era só para aquele ano, não. Era para anos seguintes também, como foi em 2007, campeão pernambucano, 2008, Copa do Brasil, praticamente com aquele esqueleto, né? Com aquele elenco ali, 70% daquele time ali. Fala agora, você falou sobre esse episódio de Geraldo. Vou pedir para você falar mais resumido, porque eu quero mais saber como foi a sua saída, porque você tinha contrato ainda, como você falou, porque você não ficou para a Série A em 2007, né? Não, mas o que eu vou falar é já praticamente por causa disso. Quando acabou o Campeonato Pernambucano, o Dorival não queria ficar comigo pro brasileiro. Ele queria ficar com o Cleiton, aquele que veio do Porto, lá de Portugal, um canhoto. Que só entrou umas 2 ou 3 vezes, né? Exato. O Dorival veio falar com o Geraldo. O Geraldo virou pro Dorival e falou: Meu, olha, eu sou muito mais amigo do Cleiton do que do Marco Antônio. O Marco Antônio eu tô conhecendo ele agora. Mas o que esse cara treina, o que esse cara é de grupo, o Cleiton às vezes é complicado, vai reclamar que você não vai jogar, tá? Eu conheço ele. E houve-se essa escolha. O Cleiton saiu e eu fiquei. E aí foi passando o tempo, primeiro turno, aquela coisa toda, ganhou os primeiros jogos, Dorival saiu, veio o Givanildo e tal. E aí veio o negócio do Geraldo de noite, de balada. Né? Que ele estava saindo, que ele caiu de produção, né? E que precisava fazer alguma coisa. E no jogo contra o Remo, que nós perdemos, se eu não me engano, de 2-1, 1-0, não lembro. 2-0. 2-0. Porra, foi a gota d'água e os caras quiseram mandar o Geraldo embora. E acho que acabou sendo mandado embora depois desse jogo. Sim. E eu lembro que o pessoal da imprensa procurou o Fumagalli é cansadão, tal, não vou falar. E aí me procuraram. E aí eu atendi de boa, celular, falei de boa, falei, pô, eu não sei porque mandaram o Geraldo embora, sinceramente. Eu achei uma puta sacanagem, parece que o nosso time tá brigando pra cair, nós estamos entre os 4 campeonato inteiro. Pô, não entendi por causa disso, o porquê disso. Só que antes disso, eu esqueci, o jogo contra o Curitiba, nós usamos 2-0, 2 gols do Jadilson, né? O diretor queria me tirar, não colocar eu como titular e sim colocar o outro Marco Antônio. O Givanildo falou: não, quem manda no time sou eu. Aí o cara falou: pô, você é ignorante, então eu vou te mandar embora, então me manda. E aí o Gustavo Dubê ligou pro Givanildo perguntando o que estava acontecendo. Acontece isso, isso, isso. Aí o vice-presidente Gustavo Dubê fala: então afasta esse diretor e eu quero o Givanildo de volta. E aí o Givanildo voltou, ganhamos o jogo do Curitiba e subimos. E aí depois, no outro ano, o cara acabou sendo vice-presidente, o Givanildo se demitiu, e aí eu vou chegar onde chegou. Porque foi a gota d'água pro cara essa situação aí. E aí eu fui defender o Geraldo. E aí foi uma confusão do caramba, que eu tinha que fechar a boca, que não sei o quê, papapá, aquela coisa toda tal. Mas subimos, eu fiquei, Givanildo tava no elenco tal. E aí no ano seguinte, 2007, eu tinha mais 2 anos de contrato, o ano de 2007 e o ano de 2008. E aí queriam me emprestar pra Portuguesa. E aí a vida é feita de escolhas. Se eu tivesse escolhido ir para Portuguesa, tinha sido campeão da Série A2 e ia subir da Série B para a Série A. Eu acabei querendo pular o muro de volta, voltar para o Santa, porque o Givanildo foi para o Santa. Santa Cruz naquele ano foi o 5º colocado no Campeonato Pernambucano e acabou caindo da Série B para a Série C. E aí foi onde a minha carreira começou a... Perdi contato com os clubes de Série B, tive um problema de joelho no Santa Cruz, na qual os últimos 6 jogos eu não participei da Série B pelo Santa. E aí eu fui para BC, o joelho recém-operado, fui campeão potiguar lá, e aí depois foi quando resolvi pegar minhas coisas e ir para Itália, acabei ficando 1 ano na Itália e foi onde eu encerrei a carreira. Então essa minha saída foi numa briga lá antes do jogo do Curitiba, que acabou tomando as dores, e enfim, e aí depois essa declaração protegendo o Geraldo, porque eu soube durante o ano que ele tinha feito isso por mim, da mudança do Campeonato Pernambucano para o Campeonato Brasileiro. Então, como gratidão, eu poderia dar aquela entrevista. Eu falei, pô, não acho necessidade, perdemos o jogo, mas estamos entre os 4 ainda, né? Que depois teve a obrigatoriedade de ganhar esse joguinho aí do São Raimundo para ter essa gordura, né? Enfim, acabou dando tudo certo, né? Águas passadas, acabou e não tenho mágoa de ninguém, mas foi que infelizmente aconteceu. Por isso que eu não fiquei no esporte.
Você falou aí do outro Marco Antônio, ainda demorei um pouquinho para lembrar realmente. Esse outro Marco Antônio, ele jogou bem no Náutico, no Figueirense, mas no Sport ele praticamente só ficou machucado. Aí, assim, era uma aposta sem nenhum sentido mandar embora você e Geraldo, que tinham jogado desde o início do ano, para apostar num cara que estava chegando e que, no fim das contas, se machucou, né? Se tivesse dependido dele, a gente não ia subir, porque não ia ter camisa 10 no time. Ainda bem que você Exato, ficou. E o Marco é um jogador clássico, muito bom jogador, Sim. o Marco. Não, bom jogador, Né? mas assim, ele se Mas não machucou e não jogou, né? machucou demais, se machucou. Ele falava pra mim, né? Ele chamava eu de painha e a minha esposa de manhinha, né? Aí ele falou, pô, não sei o que tá acontecendo, o que que eu faço? Eu falei, pô, descansa, você tá saindo pra algum lugar, tá, você tá se alimentando direito. Então, de fato, ele teve esse problema de lesão, né? Enfim, aí acabou acontecendo isso aí, e acho que por isso que eu não acabei não ficando. Poderia ter ficado em 2007, quando contrataram o Galo. Porque o Galo me viu crescendo em Ribeirão Preto, padrinho meu de casamento, fomos campeões paulistas aqui em 98 pelo São Paulo. Se ele quisesse pôr a cara para bater, ele poderia me segurar e brigar com o dirigente que não me queria. Ele me ligou na minha casa, perguntando o que tinha acontecido. O que eu expliquei para vocês aqui, eu expliquei para ele. Ele falou, pô, o que eu faço agora? Os caras estão metralhando aqui. Pô, se você conhece a pessoa, conhece o atleta, não, pode parar aí, ele vai ficar. Qualquer escorregadinha que ele der, então ele tá fora. Enfim, não fez. E aí acabou que eu fui indo pro Santa e aí aconteceu o que aconteceu, que eu acabei de falar. Vê, a gente tá no reta final aqui, últimos minutos, mas eu quero fazer essa pergunta porque o seu perfil é Prof. Marquinhos 78. Aí eu quero perguntar, quando foi e como foi que Marco Antônio virou professor Marquinhos? Fala aí como tá a tua vida hoje. Então vamos lá, rapidinho, para não atrapalhar vocês. E depois também eu vou falar um pouquinho do futebol aí, que eu comecei no caiaque com os caras aqui do futebol estão desesperados. Quando eu voltei da Itália, eu parei de jogar em agosto de 2011. E muito novo, aqui, por sinal, 32 ainda, 33, né? 32 para 33, exato. Tava com uma inflamação crônica no meu tendão, artrose, eu tenho artrose nos dois joelhos, principalmente no esquerdo, que eu operei em 97, na seleção que eu te falei no início. E o São Paulo me convidou de forma voluntária para pegar o futebol social. O São Paulo são 3 setores. Barra Funda, que é o profissional, Cutia, que é o amador, a base, e o futebol social, que era um complexo social, que é o clube do lado do estádio. E eu fiquei 5 anos de forma voluntária treinando a molecadinha, 2, 3 categorias. Né? Tirei o CREF provisionado, não sou acadêmico, mas tenho um CREF provisionado que me possibilita de poder participar de futsal e de futebol de 11, né, sem problema nenhum. E as coisas começaram a andar. Eu não sabia absolutamente nada, né? Depois fui fazer alguns cursos. Peguei na época a molecadinha, que hoje tem 21 anos, a molecadinha 99, na época eles tinham 12 anos. Peguei a safra 2001, que hoje tem 19, na época tinha seus 10 aninhos, e fui trabalhando com aquela safra. E foi dando resultado, né? Tudo que eu peguei de alguns treinadores, ponto positivo, uma é do Givanildo, vai jogar o melhor. Futebol social não vai jogar o filho do conselheiro, o filho do diretor, não, vai jogar o melhor. É seleção, então tem que botar os melhores. Por que seleção? Porque existe um campeonato interno aqui, são 6, 7 times por categoria, a gente seleciona os melhores e monta a seleção, bota a camisa do São Paulo e vai jogar contra Pinheiros, Paulistano, os clubes aqui de São Paulo, na qual existe uma pequena coligação com a base. O moleque que se destaca com 12, 13 anos, você vai lá para Cotia e aí ele pode seguir a vida dele, como alguns atletas já saíram daqui, como Kaká, Juan, Júlio Batista, Caio Ribeiro, entre outros. E foram tendo resultado dessas categorias e outros pais de outras categorias começaram a cobrar o porquê que ele estava só com aquelas 2 categorias e não estava com outras. Né? Não, mas vamos contratar ele. Enfim, ficou 5 anos disso aí, né? Com alguns títulos já e vice-campeonatos e tal, mas o São Paulo não chegava há muito tempo em fase de quartas de final. A gente estava chegando em final, assim, anos um atrás do outro. E aí me contrataram em setembro de 2016. Né? Eu fui fazendo curso, fiz a licença C, estou para fazer a licença B da CBF, não fiz por causa da pandemia. E aí fui contratado, hoje eu tomo conta. Montei-se o feminino há 5 anos atrás, menina sócia do clube de futebol. Né? Na qual fiz uma parceria com o Centro Olímpico, que hoje o futebol competitivo de São Paulo eu trouxe, né, para o São Paulo, junto com alguns outros amigos, né, que hoje é bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores do São Paulo Sub-17. E se montou o principal pela lei Profut, que é obrigatório, e hoje tem muito bem dirigido lá pelo pessoal. Enfim, então, tomei gosto. Hoje eu tomo conta do Sub-11 ao 17 feminino
e do sub-13 ao sub-17 masculino, porque do sub-9 ao sub-12 tem outro nosso professor, que é o professor Gilberto, que até foi supervisionado, nosso supervisor Alex, que entrou no início da live aí, né, que é o nosso chefe, também faz um trabalho legal lá com o pessoal da secretaria. Enfim, então a coisa tá andando. Pode ser que um dia hoje eu vá para Cotia, pode ser que, não, vai lá, carrega a prancheta lá do Fernando Diniz lá, não tem problema? Não, vamos lá, vamos fazer scout. Enfim, então tomei gosto, é uma coisa que eu sempre gostei, sempre tive uma boa leitura de jogo, né? E hoje tô feliz. Hoje eu jogo meu futebol, jogo o campeonato interno, jogo meu futebol, inclusive é na Caiaca. Tem um Sivuca, cara, que é sócio aqui hoje do São Paulo também, né? Que joga futebol com a gente começou a jogar aí no Acaiaca e hoje a gente joga. Tem um parceiro meu que nós vamos fazer o campeonato de Master, o Julinho, o Escaleira. Nós fizemos já um joguinho aqui, ganhamos do Denis e do Bezerra, dos caras que foram campeão da categoria. E eu ganhamos dos caras, então a gente agora vai pra Master, né? Os caras zoam pra caramba, os caras estão aqui no grupo zoando. Enfim, então hoje essa é a minha vida. Tô aqui no futebol social, almejo sim voar mais alto, mas tem que dar o tempo, né? A vida é feita de escolhas. Claro, claro. Meu mais velho tá na faculdade nos Estados Unidos, né? Ganhou bolsa, tá indo pro 3º ano. O Felipe, que vai fazer 19, tá indo ano que vem, né? Com quase 100% de bolsa. Então a gente tem que tá dando estudo para eles aí, a gente tem que estar fazendo boas escolhas. Mas essa é a minha vida aí, Nivaldo. Agradeço a oportunidade, cara. Pô, só queria te agradecer, Marco. Queria te mostrar a camisa. Tá reconhecendo, né, qual é essa camisa aqui? Dessa é da nossa época, pô. Essa aqui foi no dia do título, né? Do Pernambucano. Você bateu o pênalti. Eu tenho uma lembrança, pô, muito, muito legal. Meu pai vai ficar feliz. Manda até um abraço para ele. O nome dele é Nivaldo também. Nivaldo Filho. Manda um abraço para ele. Ô, Nivaldo Filho, um grande abraço. Aproveitando, Mari Guedes, que estão fazendo aniversário de casamento, que torce pro esporte. Amigão os meus, o Bruno também, né? Que eu chamo ele de parceiro. Puta, um beijão para todo mundo aí, Nivaldão. Um grande abraço. Seu Carlos, lá do IPCEP, toda a família. Eu conheço muita gente em Recife aí. Minha esposa briga comigo até hoje porque que eu quis voltar, mas tentei rodar aqui esse time de Série B, escolhas, acabei de falar. Mas, enfim, nunca se sabe. Um dia a gente pode voltar, né? Tem muitos amigos aí, gosto muito daí. Eu mandei pedi você mandar esse abraço pro meu pai, porque eu lembro que nesse jogo do título Pernambucano 2006, meu pai tirou a camisa, girou. Eu nunca vi meu pai fazer isso. Meu pai é brincalhão e tal, mas ele é uma pessoa mais séria, né? Assim. Mais séria. Não é tanto de se emocionar tanto. E foi um dos dias que eu vi ele mais emocionado. Ele tirou a camisa, girou. Eu pensei, pô, eu fiquei muito feliz de ver aquela cena. Pô, Nivaldo Filho, então foi sensacional. Foi uma retomada do esporte. E é aquilo que eu tô dizendo. A base campeã da Copa do Brasil 2008 começou com aquele título ali. Se o esporte não ganha aquele título, provavelmente não subia para a Série A. Se não sobe para a Série A, não ganhava a Copa do Brasil em 2008. Então, tudo está conectado, né? A semente foi plantada aí. E você é o segundo campeão daquele título ali, que eu tenho o prazer de chamar. O primeiro foi Gustavo, goleiro, que também foi um personagem tanto naquela final. E eu convidei ele, quando ele vier para cá, convidei não, né? Pedi, quando ele vier para cá, para autografar essa camisa. Você também, viu? Quando vier para o Recife, me avise que essa camisa eu quero seu autógrafo. Agora nós temos o contato aqui, a gente vai estar sempre se falando. Com certeza absoluta, se tiver um pezinho aí, a gente bate um papo para poder dar uma assinada nessa camisa aí que tem história. Demais, demais. É a camisa que plantou a semente do título da Copa do Brasil 2008. Então, exatamente, é muita história, exatamente. Muita história. Então, muito obrigado, Marco. Assim, eu não tenho nem palavras para te agradecer, foi muito boa. Assim, o que eu tinha separado de assunto, a gente falou, então eu estou muito feliz. Te agradeço pela disponibilidade, pela atenção e sucesso aí, que você cresça cada vez mais na sua carreira de técnico. Eu que agradeço esse espaço para estar falando um pouquinho da nossa vida, do que aconteceu. Às vezes muita gente não sabia o que aconteceu, né? Enfim, nos bastidores, só os jogadores mesmos, enfim. Desejar aqui um ano aí, um final de ano maravilhoso, até porque nesse primeiro semestre com essa pandemia é complicado, vamos ver se volte tudo ao normal, mas agradecer mesmo a oportunidade. Se você tiver contato com o pessoal lá dentro do esporte, dá um beijão em todos, o massagista lá, o roupeiro, o Clodoaldo, o Catatal, tá todo mundo lá, o pessoal, não sei se estão lá ainda, o Mema, enfim, na minha época. Tá lá. Mema tá lá. Então, o fisiologista, o Inaldo, né, não sei se tá lá também. Inaldo tá lá. Um abração neles lá e um dia que eu estiver em Recife, aí a gente vai se falar assim, com certeza. Obrigado aí pelo espaço.
Eu que agradeço. E agradeço aí também as últimas participações. Ed Cleison, Aníbal, que está lá de Lisboa. Um abraço, Aníbal. Saguilito, Ezequias, Edinalva, Keissa Nateres. Um abraço para todos. Valeu, Marco. Um abraço. E quando vier por aqui, avise. Valeu, Nivaldo. Forte abraço, cara. Bom final de semana. Bom fim de semana. Abraço. Um abraço.